Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui para mais uma vez fazer uma videoaula, né? Está gravando aqui, nesse dia abençoado que fez o Senhor, uma videoaula. Hoje a videoaula traz a lição de número 7. Vamos estar tratando aí sobre o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, nós vamos fazer uma oração antes de nós entrarmos no tema, e já logo em seguida a oração vamos estar tentando aí de uma forma mais sucinta esmiuçar o assunto de hoje. Então eu te convido a orar comigo, você que está vendo essa videoaula, você que está participando desse momento comigo, eu te convido a orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, te louvar e te agradecer pela sua bondade, pelo seu amor. Senhor, eu te louvo pela sua fidelidade e peço a tua bênção sobre essa videoaula, que o Senhor venha abençoar esse momento, que o Senhor venha abençoar a mente e o coração de cada um daqueles que vão estar participando comigo desse assunto, dessa videoaula, que o Senhor possa trazer o entendimento e o discernimento sobre nós, abençoando-nos e capacitando-nos, Senhor, neste momento, a ser um instrumento seu para falar assim da sua palavra, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Amém, queridos. Então, vamos aí na lição de número 7, falar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, o versículo 14, e o texto diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Porque Ele é a nossa paz, Shalom, né? Yahvé Shalom, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Isso está registrado em Efésios capítulo 2, o versículo de número 14. A verdade prática da lição diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, vamos tratar hoje sobre a reconciliação, né? Esse termo ele tem uma origem também bastante primária na palavra latina religare, que deu origem ao português religião, né? A verdadeira religião é Cristo. Cristo ele tem sobre a sua trajetória na terra a incumbência de religar o homem com Deus. A vida do Senhor Jesus, né, o Deus encarnado, o Deus que se fez verbo, veio com o propósito de trazer essa reconciliação, onde o homem estava destituído da glória de Deus, desde o Éden, ante a queda do homem, ante ao vacilo, podemos dizer assim, do primeiro casal, na desobediência, ali em não conseguir cumprir uma simples ordenança ali de não tocar na árvore, centrada ali no jardim, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e sendo desta forma o homem ficou ali destituído da sua plena comunhão com Deus. E Deus, traçando esse projeto de salvação, trouxe em Cristo Jesus a oportunidade, a abertura da porta, a ruptura dos muros, né, das divisões que haviam entre a humanidade e Deus. Especialmente fazendo aí de um povo, né, de vários povos, um povo, porque outrora no antigo concerto, na antiga aliança, né, somente Israel era aquela contemplada pelas bênçãos do céu. Mas em Cristo Jesus, Deus uniu todos os povos debaixo do seu sacerdócio para levar a Deus. Então o texto para a reflexão aí é o Efésios 2, 14 ao 19. Livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades.
E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, né? Os que estavam longe eram gentios, nós que não éramos judeus, e aos que estavam perto, os judeus. Então ele evangelizou a paz a todos os povos, aos de longe e aos de perto, porque por ele, ambos os povos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, na lição anterior, na lição de número 6, nós tratamos aí da situação dos gentios sem Deus, né? A situação dos gentios sem Deus, no caso, os gentios, nós sabemos que o povo gentil são todos aqueles que não são judeus, não são descendentes aí de Israel, dos israelitas. Então, em Cristo, essa barreira essa barreira de nação, né, de uma descendência foi humana, ou uma linhagem humana, ela foi quebrada, e o Senhor então ele traz todos a si através do seu sacrifício perfeito da cruz, e os gentios agora eles são novamente então eles são contemplados, são abençoados pela salvação em Cristo Jesus. Então nós vimos na lição passada a situação em que os gentios estavam, né, o quadro desolador. Agora nós vamos falar um pouco então sobre a mudança, né, nessa sequência aí do capítulo de número 2, a sequência do capítulo 2, que Paulo trata sobre alguns assuntos, né, pelo menos se não 2 assuntos, a questão dos gentios sem Deus e agora os gentios em Cristo Jesus, restaurados aí na comunhão com Deus. Então, a partir do versículo 13, Paulo faz essa mudança de tom do capítulo, usando aí uma expressão adversativa. No que diz respeito ao texto, ele vai falar, mas agora. Esse termo, né, essa expressão, mas agora, indica que houve aí uma alteração, houve uma mudança, e ele explica essa mudança aí na obra de Cristo, né? Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Na presente lição, então, nós vamos falar aí sobre esse desdobramento aí, nessa mudança. O primeiro ponto da lição, ou tópico também, que nós podemos chamar, ele diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, havia aí um exclusivismo, né? Os judeus eram tidos e também assim se portavam, né, como sendo o povo especial, o povo seleto, e Deus também tratava os judeus assim, né, requerendo deles total separação dos demais povos, uma vida íntegra, uma vida limpa, né, tinha ali a ordenança, né, a lei que foi dada por Deus a Moisés ali, ela requeria desse povo total separação, total total devoção a Deus, nos seus gestos, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, e ritos também eram requeridos ali, rituais, né, para poder agradar a Deus. Então, nós vemos que o povo havia uma exclusividade ali religiosa, e Deus ele acabou quebrando essa exclusividade em Cristo Jesus, fazendo aí uma junção dos dois povos, aí fazendo um povo, que nós vamos estar vendo aqui na lição já um pouco mais à frente, qual é esse povo aí que foi criado em Cristo Jesus. Então, no ponto primeiro, a Cristo desfez a inimizade entre os homens. Daí, dentro desse tópico primeiro, tem o primeiro ponto, que fala sobre a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, onde a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Isso está lá em Atos 21, versículo 28 ao 30. Então, esse exclusivismo religioso levou os judeus a formar um muro de pedra entre o templo, local de adoração judaica, né, e o pátio exterior, ou chamado também assim de pátio dos gentios.
que era o local onde estrangeiros que entravam em Jerusalém podiam chegar até aquela localidade, né? Dali para frente possuía um muro de separação. Esse muro era de pedra, onde não permitia os gentios, né, estrangeiros, forasteiros, pessoas que passavam pela cidade, ter acesso a uma proximidade maior ali do templo. Então esse muro, ele representa tanto literal quanto espiritual, essa divisão que havia, né? Essa não aceitação da aproximação aí de outros povos a Deus. Então os judeus tinham essa situação, havia uma parede que separava, né, literalmente e espiritualmente. A derrubada da parede da separação, ponto 2 aí do tópico 1. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, capítulo 2 de Efésios, versículo 14. Lembrando que nós estamos tratando do capítulo 2 de Efésios, e estamos do versículo 14 ao 19. É esses versículos que são a base para a lição de hoje. Então nós vamos aí, cada ponto da lição fala sobre um versículo do texto, né? Então nós estamos aí tratando do versículo 14. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10 e 19, né? No capítulo 10 aí de Hebreus, o autor ele fala sobre essa abertura, quando em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, do seu sangue, o véu se rompeu, as paredes foram quebradas, foram retiradas, e o homem ele teve acesso ao Santo dos Santos, né? Teve acesso ao lugar santíssimo, ao lugar da intimidade com Deus através de Jesus. Só que é bom notar que o homem só pode chegar a Deus por meio de Jesus. Não tem uma outra forma. Ele mesmo vai dizer isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, está no singular, artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um caminho. Ele não deixou ali dito que ele é um caminho, uma alternativa, uma opção. Ele é o caminho, artigo definido. Então está definido qual é o caminho a Deus. É Cristo. O homem só pode ir a Deus através de Cristo, pelo seu corpo, pelo seu sangue, ou seja, pelo seu sacrifício. O homem precisa dessa comunhão para poder chegar a Deus. Então, vamos aí, terceiro ponto do tópico 1, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, ou seja, a lei dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, lá atrás, registrada lá em Êxodo, ela era uma lei, né, um conceito de lei que era visto como três partes, né? Ou seja, era uma lei, mas com três... como é que eu posso dizer aqui para os irmãos? Três esferas, né? Essas esferas, elas se davam na questão da lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. São três esferas da lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, né? A lei civil, nós sabemos isso, conhecemos isso, porque temos essa lei também, uma lei que diz respeito ao cidadão, né? Como cidadão, você tem ali alguns deveres, né? Algumas tarefas ali a cumprir. A lei civil diz respeito ao cidadão, a lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, né? Também ainda exerce poder sobre nós, apesar de muitos hoje se portarem imoralmente, mas a lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, mas não como meio de salvação, né? A lei moral ela não gera salvação, pois sabemos também que a salvação ela não é meritória, não é por méritos, não é por exercer um padrão ou não. A salvação é única e exclusivamente uma prerrogativa de Cristo. Somente Cristo pode salvar. Então vamos lá. Primeiro a lei civil, segundo a lei moral e terceiro a lei cerimonial. Essa aí que era a maior barreira entre nós e os judeus, né? A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, né? Nós já falamos isso aí também na lição passada, a circuncisão ali aquela retirada da pele, ali, o prepúcio, né, do órgão genital masculino, era um ritual entre os judeus, né, sacrifícios
as ofertas de animais ali nos altares, comida e bebida. Também tinha todo um ritual ali entre a comida e a bebida, não podiam comer qualquer comida, tinha que ter comidas específicas, os dias de festa tinha que ser observado, a lua nova e sábados, né? Então, essa era a lei cerimonial. Os judeus possuíam aí uma cerimônia ritualística muito detalhada, muito simétrica, e tinha que ser observada. E uma das coisas, assim, um dos termômetros mais claros entre os judeus para saber quando eles estavam distantes do Senhor era exatamente a questão aí da moral e a questão dos rituais, né, cerimonial. Os judeus passavam a não obedecer mais aí essa esfera da lei, né, não cumprindo aí com as suas obrigações. Então esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, né? Eles tinham toda essa forma de culto ou de lei, e deixava aí uma questão muito difícil de acesso aos demais povos. Quarto ponto do tópico 1, a revogação da lei dos mandamentos. Vamos lá, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Isso está em Efésios 2:15, na parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Jesus disse o que? Lá em Mateus 5:17, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Ele se ofereceu para cumprir a lei, né, os sacrifícios, os ritos. Através do seu sacrifício, todos os povos então são contemplados, são alcançados aí por esse benefício da morte, né, da entrega de Cristo. Então, sem derramamento de sangue, está escrito também em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para nós sermos remidos, né, ou salvos, livres do pecado, precisava aí de um derramamento de sangue, algo perfeito. Não somente um sacrifício de um animal, mas um sacrifício perfeito que pudesse, de uma só vez, cumprir todos os pontos da lei e trazendo a nós aí o benefício da salvação. Visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. Assim, a inimizade foi desfeita, porque a lei civil ainda existe e ainda predomina, ainda é predominante sobre nós. A lei moral também ainda existe, agora a lei ritual, né, essa esfera da lei, da parte ritualística, né, cerimonial, Cristo a cumpriu com perfeição na sua morte do Calvário. Então nós não necessitamos mais fazer todo um ritual para agradar a Deus. Nós só precisamos ter uma vida moderada nessa terra, levando a sério a questão da nossa obediência, a questão da nossa moral, e aí a parte ritualística, a parte cerimonial, Cristo já cumpriu por nós. Maravilha, né? Glória a Deus que Ele fez este sacrifício e aboliu essa necessidade aí de cumprir essas ordenanças ritualísticas. Assim nós conseguimos concluir o primeiro tópico. Então terminamos a primeira parte da lição. Dessa forma a gente consegue perceber no capítulo 1 que a obra expiatória da cruz de Cristo, ela retirou a barreira, né? A sua obra ali, a sua trajetória do Getsêmani até o terceiro dia onde ele ressuscita, é suficiente para remover a barreira que existia entre os povos e abolir as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Glória a Deus. Tópico 2 da lição, vamos lá. O tópico 2 fala sobre, pela paz, Cristo fez um novo homem, né? Pela paz, né, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, capítulo 2 de Efésios, versículo 14 ao 17. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O primeiro ponto aí do tópico 2 fala sobre o conceito bíblico de paz. Vamos aí definir o que é a paz. De forma geral, a paz é a descrição
de boas relações. Atos capítulo 24 aí, significado aí de paz, no geral, boas relações, ter boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então são vários adjetivos aí para a palavra paz, né? Ou seja, boas relações, fim de um conflito, tranquilidade, um estado de tranquilidade, serenidade, né? Ou qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Né? Efésios, Paulo fala sobre isso. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, em Cristo Jesus, ele nos concede a paz, como diz também um texto sagrado, que dele vem a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo oferece, ou que o mundo almeja, é a paz que diz respeito à ausência de guerras, onde há um senso de comum acordo entre todos os homens, mas a paz que Cristo oferece é a paz onde o homem está em relação a Deus, está tranquilo, está com uma vida espiritual abençoada, né, ou tendo uma vida espiritual em apreço, e tendo essa boa relação com Deus. Então, relembrando aqui, né, a palavra paz, ela tem um sentido na Bíblia de boas relações do homem com Deus, mas claro também do homem com o irmão, né? Porque essa paz, ela é na vertical e na horizontal. Na vertical é o nosso relacionamento com Deus, né? Uma vida com Deus, um relacionamento sadio com Deus, tranquilidade em relação a Deus, e depois na horizontal entre o homem e o outro homem, né? Entre os seus irmãos. Então vamos lá. Segundo ponto do tópico 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz, né? Ele é o Shalom Adonai, ele é o Senhor da paz. Então essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz, né? O Senhor é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e gentios, e agora tornando assim dos dois povos um único povo em Cristo Jesus, isto é, a igreja. Então nós vemos aí aos Efésios Paulo trazendo aí o surgimento de um novo povo, né? Até então era os judeus e os gentios, dois povos. Para Deus, biblicamente falando, haviam dois povos. As nações consideradas gentílicas e os judeus, um povo seleto aí, escolhido por Deus para poder representá-lo. Haviam dois povos, agora vemos que há um terceiro povo surgindo. Esse terceiro povo é a igreja. Eu e você, né, não importando se somos gentios ou judeus, nos tornamos igreja. Não somos mais gentios, porque estamos em Cristo, e não somos judeus, somos igreja. Então, o terceiro povo aí, a Bíblia fala de três povos. Fala judeus, dos gentios e agora da igreja. Então, esse é o povo escolhido, esse é o povo eleito e que está marchando para o céu. Amém? Vamos ao terceiro ponto do tópico 2, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, diga-se de passagem, que não foi dois grandes líderes mundiais, que é o fato agora que nós estamos observando já acontecer aí na sociedade, né, no nosso mundo atual. As autoridades entre si conversam para que haja um acordo de paz, né, entre as nações, especialmente aquelas que mais se hostilizam. E hoje ainda a nação que mais é hostilizada, né, é atacada, é Israel, né, querendo ou não, e é ainda um centro de grandes discussões, né? Então, em Cristo Jesus, nós fomos juntados, né, fomos trabalhados para ser um novo homem, fazendo assim a paz. Então essa paz, ela não é resultado aí de um acordo firmado entre homens, ela foi realizada em si mesma, ou seja, do único modo possível, em Cristo e por meio de Cristo.
A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão, né? Colossenses 3:11. Na igreja o que predomina são os salvos e não uma descendência étnica ou de cultura, né? Cultural alocada. Não, a igreja agora ela foi criada por Cristo e ela é composta por salvos, pessoas que foram alcançadas pelo ato e pelo gesto sacrificial aí do Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem circuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desaparecem. Porque em Cristo Jesus nós não possuímos uma etnia. Isso aí cai por terra. Isso são coisas da terra, coisas de locais, né? Etnia, cultura terrena, né? A cultura de um povo. O que é a cultura? É a alimentação, é a veste, é o comportamento, é os seus cultos rituais, né? Isso cai por terra em Cristo Jesus. A nossa cultura já não é mais uma cultura brasileira, chinesa, americana. A nossa cultura em Cristo Jesus agora é a cultura de um salvo, de um eleito, de um cidadão do céu. Então, em Cristo Jesus cai por terra todas as desigualdades, todas as barreiras étnicas, culturais, ritualísticas, porque Cristo ele fez um povo para si, né, que se chama também a igreja, o corpo de Cristo, também como Paulo trata aos Coríntios. Maravilha, glória a Deus. Então essa paz ela foi conquistada por Cristo e possibilita a comunhão com Deus e a união entre os povos. Isso é um prêmio aí da crucificação, né, do sacrifício de Cristo. Cristo promove a paz aos homens, promove a paz à terra, né? E essa palavra paz é o que nós vamos tratar agora aí, no tópico 3. No tópico 3 nós vamos falar agora sobre pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então vamos ao tópico 3 da lição, eu espero que esteja sendo edificante para você. Lembrando sempre aí que eu falo, né, irmão, nas videoaulas, que é uma lição complexa, a nossa lição usada pelo estudo bíblico. É uma lição muito boa, precisaria de pelo menos aí 1 hora tranquilamente, né, para nós debater, até mais, seria o ideal mesmo, até 2 horas de aula, para nós conversar, 1 hora e meia, 2 horas, né? Conversar, debater, mostrar textos, puxar referências, mas como se trata de uma videoaula e eu não tenho as possibilidades aqui em minhas mãos, não tenho as ferramentas necessárias para fazer uma aula bem completa, né, com toda uma montagem, eu faço algo resumido, sucinto, simples, mas com um coração desejoso de trazer mais edificação à sua vida, né? De trazer aí mais esclarecimento. Então eu espero que sirva de bênção essa videoaula para a sua vida. Vamos ao tópico 3. Tópico 3 fala pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então a cruz ela veio para desfazer essa inimizade que havia, principalmente e especialmente a inimizade que havia entre Deus e os homens, né? Entre os homens e Deus havia essa lacuna, esse cisma, esse espaço, e Cristo vem, se coloca nesse espaço vazio, ligando assim os dois, né? Através do seu corpo. Então, justamente essa é a maior benefício, a maior bênção da cruz. E depois aí também ligando os homens, né, entre si. Homens entre homens aí, quebrando aí as barreiras e as divisões. Então, o primeiro ponto do tópico 3 aí, Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12:2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, a cruz era um símbolo
e ainda é, né? A cruz naquele tempo, naquela era, entre os romanos e entre todas as sociedades da época, era um símbolo máximo de maldição. Quem ia à cruz era tido como um dos piores criminosos da época, né? A pessoa pior da sociedade, rejeitada pela sociedade, pelos líderes, né? Os governantes da época, e era obrigada a passar ali por um processo me foge a palavra agora, mas um processo ali de humilhação, né, e também de sofrimento ali, sendo açoitado, primeiramente, era levado ali a um açoitamento, o açoite utilizado, o chicote utilizado para esse açoite era um chicote confeccionado com tiras de couro ressecada, né? Nas pontas dessas tiras tinham pequenas tiras afinadas que ali seguravam bagas de chumbo, né? Bolas de chumbo e ossos pontiagudos. E quando aquilo batia no corpo da pessoa que estava ali sendo submetida a esse procedimento, né? De execução, essa baga de chumbo ela dilacerava a carne e os ossos cravavam nos mesmos, arrancando pedaços, né? Cristo passou por esse processo para poder nos dar aí a salvação, nos promover a paz e a reconciliação com Deus. Isso é algo extraordinário e que gera em nós até um certo constrangimento, e é por isso que Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 6, que o amor de Cristo nos constrange. E olha, é impossível você ler esse procedimento, é impossível você chegar a esse conhecimento e não ser constrangido a ter um encontro com Deus e a mudar de vida, né? A ter um comportamento diferenciado. Então, em seguida, era obrigatório a carregar publicamente o patíbulo da cruz, né? A gente fala cruz, mas ele não carregou a cruz montada, ele carregou o patíbulo, né? Que era aquela madeira onde ele iria ser pregado, né? Os seus braços, e após pregado essa madeira seria fixada no poste central, e ali então iria ser ereta, né, levantada e lançada ali ao buraco. Então Cristo teve que carregar a sua cruz ou seu patíbulo até o local da sua execução. Isso está lá em João 19, Marcos 15, né? Por essas razões, a cruz era um escândalo para os judeus. Os judeus se escandalizavam com a cruz, não aceitavam que um judeu fosse a cruz, e loucura para os gentios, né? Para nós isso é uma loucura, né? Mas era um rito de morte que os romanos submetiam àqueles a quem eles condenavam à morte, né? Aqueles a quem eles tinham escusa, aqueles a quem eles repudiavam. Por essas razões, a cruz era escândalo. Então, nós vamos ver aí que, apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Segundo ponto aí do tópico 3, reconciliados pela cruz. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte, né, na ressurreição ao terceiro dia, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, através aí da sua morte, ele reconcilia o homem com Deus. Ponto 3 do tópico 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, né? A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, isto é, a família de Deus, ou a igreja de Cristo. Então, nós vemos aí que a morte do Senhor na cruz, ela teve um propósito muito tremendo. Nós precisamos compreender isso.
E o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele vai falar exatamente no versículo 1, ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Essa pergunta ela diz respeito exatamente a quem deu crédito a esse sacrifício, a essa morte, a vida do Senhor Jesus, a sua oferta na cruz. Quem deu crédito, quem ouve, quem para entender o gesto maravilhoso, extraordinário, supremo, né? Uma maior demonstração de amor não há na terra. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira, João 13,16, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, fica muito claro ali que Deus amou de tal maneira, e esse de tal maneira expressa esse gesto, né, de abnegação, de autorrenúncia de Cristo, sendo Deus, como Paulo fala aos Coríntios, ele sendo Deus não usurpou, ele não quis, né, ter toda a autoridade de Deus, todos os benefícios como Deus aqui na terra, mas ele se auto-esvaziou, ele se aniquilou, ele tomou forma humana e se humilhou, né, deixando de ser levado como um réu injustamente, de uma forma totalmente injusta, totalmente burlada, né, pelo homem ali. O homem burlou a lei, burlou a justiça para poder condenar Jesus, não tendo assim uma, como se diz na lei aí, algo que pudesse condená-lo, né, algo realmente que pudesse ter base dentro da jurisprudência para poder pegar Jesus, mas foi forjado um tribunal, foi montado um tribunal, e assim levaram Cristo à morte, a pior morte que tinha na época, que era a morte de cruz. Era considerado maldição todo aquele que fosse morto de cruz, e Cristo ele se fez maldição, como Paulo fala aos Colossenses, para que na cruz ele cravasse a promissória, a cédula, né? Havia uma cédula, isto é, na sua ordenança, a ordenança dele, né, dada lá atrás, ela nos era contrária, ela não permitia o nosso acesso a Deus. A ordenança, ela não permitia nem os judeus conseguiam viver completamente com êxito a ordenança. Então os homens estavam separados de Deus. Através da morte de Cristo, nós fomos reconciliados. Então o ponto central do sacrifício de Jesus é a reconciliação nossa, dos homens com Deus, é a vertical. E aí após isso feito, aí a reconciliação na horizontal, entre nós e os nossos irmãos, entre o povo e outro povo. Cai por terra, né, as diferenças, por isso a Bíblia diz que Deus não faz acepção, né, de pessoas, Deus não faz acepção entre um povo e outro, porque todos nós somos pecadores aos olhos de Deus, mas em Cristo Jesus. Quando Deus olha para Cristo e nos vê através de Cristo, ele não vê mais um povo carregado de pecados, obstinado, de coração endurecido, mas ele vê remidos, salvos, marcados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Glória a Deus e aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque por Cristo nós fomos feitos povo de Deus, fomos feitos igreja de Cristo. Não somos mais brasileiros, americanos, chineses, não somos mais negros, brancos, africanos, nós somos povo de Deus. Se você aí que está me ouvindo aceitou a Cristo e aceita essa morte de Cristo vicária no seu lugar, o seu sangue está sobre a tua vida, e você crê que ele ressuscitou, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e está sentado ao seu lado, serás salvo. Então nós somos salvos pelo amor do Senhor, pela sua misericórdia. Concluindo, irmãos, a lição, nós concluímos assim esse tema. Diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Eu termino essa lição, espero que sirva de bênção para vocês. São 40 minutos de aula, nós conseguimos concluir um tema muito lindo, muito forte, muito importante. Eu espero que você tenha entendido
que você foi reconciliado aí por um gesto do teu Senhor, de humildade, né? Disposição de fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer e nunca iríamos fazer. Então, isso denota também que nós temos que estar disposto a fazer algo para esse Deus. Se ele se dispôs a descer do céu, encarnar-se como um homem e viver aqui de uma maneira tão sucinta e ainda ser tirada a sua vida quando ele ainda era tão jovem, 33 anos, de uma forma tão cruel, tão maligna, e tudo isso porque ele nos amou e queria nos promover a filhos de Deus, nós também precisamos estar dispostos a fazer algo por esse Senhor, algo que nós não meçamos aí esforços para concluir. Que você seja fiel, que você seja obediente, que você seja santo na sua vida ao Senhor. Amém? Eu quero orar com você e vamos estar terminando. Logo estaremos aí novamente juntos com a próxima lição. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu encerro, Pai, esta lição lhe pedindo a tua bênção sobre cada vida, sobre cada irmão e cada irmã, cada pessoa que passar aqui nessa videoaula comigo, que o Senhor venha trazer essa consciência, essa sabedoria, esse entendimento do gesto de amor, de sacrifício que o Senhor teve para conosco, da promoção do homem a novamente, Senhor, povo de Deus, né? De um povo desgarrado, de um povo desviado, de um povo afastado, agora novamente em Cristo fomos reconciliados, restaurados, resgatados e podemos fazer parte aí do povo de Deus. Senhor, eu te peço a tua bênção, a tua graça, que o Senhor abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima videoaula, se Deus assim permitir.